Olá, gente! Estamos aqui na nossa última aula da disciplina, porque na semana que vem nós teremos a revisão de conteúdos, então é o nosso último conteúdo, e falaremos sobre estudo de layout ou estudo de arranjo físico nas organizações. Certamente todos vocês já escutaram esse termo layout, a gente utiliza muito, né? É um termo em inglês da área de arquitetura, e nós podemos entender layout como o modo com que os recursos, tanto os humanos, materiais e tecnológicos, estão dispostos no ambiente de trabalho, seja um escritório, uma fábrica, um restaurante, um salão de beleza, tá? E esse estudo de layout é um estudo sistemático, que vai procurar uma combinação ótima das instalações, máquinas, equipamentos, todos esses recursos dentro de um espaço disponível. Ele também pode ser entendido como a melhor utilização do espaço disponível, resultando num processo mais efetivo, ou seja, que os processos tenham mais eficácia, através do uso da menor distância e do menor tempo possível. Ou seja, eu vou arranjar fisicamente um local com seus equipamentos e suas máquinas da forma que eu desenvolvo o trabalho utilizando as menores distâncias e o menor tempo possível. Ou seja, eu vou tornar esse processo mais eficiente também através do estudo de layout. Quais são os objetivos da gente fazer um estudo de layout na empresa? Então, quando a gente está iniciando a empresa, vai auxiliar no projeto de instalação, e também se a gente for fazer uma reforma ou ampliação, também esse estudo vai auxiliar para que depois a gente não tenha problemas. Vai nos facilitar a obtenção de um fluxo eficiente de comunicações administrativas dentro da organização. Então, quando eu estudo layout, eu estudo por onde fluem as informações dentro da organização, para que eu não gere um retrabalho, né? E para que essas comunicações percorram uma menor distância possível. Através desse estudo, eu posso obter um fluxo de trabalho mais eficiente, posso racionalizar espaços, então, utilizando da melhor forma o espaço, aproveitando melhor aquele metro quadrado, conseguindo dispor mais equipamentos de uma forma organizada. Também vai facilitar a supervisão, comunicação e controle de qualidade dos processos, reduzir a fadiga do empregado e melhorar as condições do trabalho. Então, é comprovado que se a gente está trabalhando num ambiente organizado, onde foi projetado exclusivamente para aquele tipo de trabalho, se pensou na ergonomia, né, nas condições de trabalho, em eu ter o computador na altura certa, a mesa na altura certa, uma cadeira onde eu fique com uma postura adequada, isso vai reduzir a fadiga e vai melhorar as minhas condições de trabalho. Vai reduzir custo de manuseio de materiais e aumentar a eficiência. Então, eu já falei que toda essa otimização aumenta a eficiência. Reduz acidentes de trabalho, então, principalmente no processo industrial, um bom estudo de layout vai garantir maior segurança, porque a gente vai estudar a segurança também e reduzir esses acidentes. Reduz a movimentação e estoques em processo. Então, como eu tenho menores percursos e tenho um ambiente adequado para os estoques, eu vou reduzir essas movimentações. Também vai facilitar a limpeza do ambiente, pois tudo vai estar planejado e organizado. Então, um estudo inadequado do layout pode causar alguns danos à empresa, entre eles fluxos excessivamente longos ou confusos, tá? Então, determinado material percorre todo um caminho e depois tem que voltar e passa por vários setores ou às vezes até unidades distantes.
estocagem desnecessária de materiais, porque eles ficam parados esperando para ir para outra unidade ou local, formação de filas, tanto de clientes, mercadorias e gargalos, tá? E tudo isso causa também um aumento de custos. Quais são as vantagens da gente fazer um estudo de layout? Então, segurança. Então, para demarcar passagens, isolar operações perigosas, verificar lugares escorregadios. Então, para a segurança do trabalhador, do cliente, de todo mundo que circula dentro da organização, é muito importante o estudo de layout. Minimizar distâncias. Então, fazer com que os deslocamentos sejam menores possíveis e assim a gente ganhe tempo. Que a gente tenha uma boa sinalização e informação. Novamente, vai evitar confusão, vai evitar a perda de tempo. Conforto para operadores, ou seja, quem está operando, os funcionários, empregados, que a gente evite os fatores físico-ambientais que podem causar algum dano e fadiga, como iluminação inadequada, ruídos, vibrações e uma temperatura inadequada. Também o estudo de layout vai facilitar a coordenação das atividades e da gerência pelo arranjo do melhor fluxo do processo. Vai dar facilidade também de acesso às operações e máquinas no cotidiano e manutenção. Então, eu faço com que essas máquinas e operações elas ocorram da melhor forma possível fisicamente. E facilidade e melhora do uso do espaço. Então, através desse estudo, eu otimizo o uso do espaço através da racionalidade do mesmo. Quais são os princípios básicos do estudo de layout? Observar o espaço disponível. Então, primeiro a gente tem que ver qual é o espaço que a gente tem na organização, ou se a gente vai fazer o estudo para determinado setor, observar aquele espaço do setor. Reduzir ao máximo transportes e movimentação. Então, os documentos, materiais daquele setor vão para onde? Eles têm que se movimentar dentro do setor por que pessoas, por que instâncias, tá? Para que a gente tenha uma localização das pessoas de acordo com esse fluxo. Utilizar o fluxo racional de materiais e produtos, né? Para que esse não vai estar indo e voltando várias vezes. Considerar as atividades de manutenção e de controle de qualidade. Então, eu tenho que considerar que além das atividades usuais, eu tenho uma manutenção e tenho um controle de qualidade que devem ser previstos na hora do estudo do layout. Separar sessões onde existem interferências, então, onde tenha ruído, onde tenha cliente, a gente tem que ver sessões com diferentes finalidades e ver o que elas podem causar de impacto uma na outra para separá-las quando for o caso. Prever a expansão dos processos, então, se a empresa está crescendo, se vai crescer, aumentar o número de processos, eu já tenho que prever espaço para isso. Tenho que fazer análise das condições do trabalho, então eu tenho um ambiente adequado, eu estou cuidando da ergonomia para possibilitar uma melhor relação do homem com os equipamentos de trabalho. Analisar as condições de manutenção e analisar as condições de segurança, tá? Então é muito importante também a questão da segurança do trabalho quando a gente faz um estudo de layout. Para iniciar um estudo de layout, primeiramente a gente tem que fazer o levantamento da situação atual, ou seja, ver a metragem dos ambientes, fazer a planta baixa, né? Preferencialmente se usa uma escala de 1/50, analisar as vias de acesso e aonde está localizado, tá? Analisar as instalações em si do imóvel, ar-condicionado, elevador e saída de emergência, tem gerador, área de circulação,
instalações elétricas, hidráulicas e a logística, tá? E possibilidades de adaptação. Esse imóvel tem possibilidade de fazer uma reforma? Então, essas primeiras questões que eu estou abordando é interessante de se fazer já antes de uma empresa ser implantada, né? Quando se vai verificar se vai comprar ou se locar um imóvel, já analisar tudo isso, porque vai facilitar na escolha de um imóvel adequado com o melhor layout possível para se realizar o trabalho. Bom, se a gente vai fazer um estudo de layout posterior para ampliação da empresa, ou porque não foi feito antes, né, que a empresa era pequena, tá? A gente, da mesma forma, tem que fazer a planta, tem que pegar a planta, né? A análise das vias de acesso e ponto de localização não vai precisar ser feita, porque a gente já vai saber disso, né? Mas aí a gente tem que analisar as instalações atuais, né? E verificar também, se for o caso de ampliação, essa possibilidade para reformas. Ainda temos que ver o limite de carga do imóvel, ou seja, quanto eu posso construir nessa área. Qual é o limite de metros quadrados construídos que é possível fazer neste terreno? Qual o preço do metro quadrado para compra ou locação? Então, no caso do estudo, está sendo feito anteriormente à compra ou locação do imóvel. Formato e amplitude dos espaços das salas ou galpões, se for no caso de fábrica, indústria, né? Então, tem um formato adequado para o que eu preciso realizar, são amplos o suficientes, medida e quantidade de móveis, máquinas e equipamentos. E aí também a gente vai ver que numa fase seguinte, sempre importante preparar miniaturas de acordo com a escala da planta baixa, para que a gente tenha uma visão, né, melhor desse estudo do layout. Temos que ver também a forma de uso das salas, móveis, máquinas e equipamentos identificados, tá? Então, essa é uma das partes mais importantes, porque é aqui que a gente vê todo o fluxo de atividades, todas as atividades realizadas dentro da organização e que a gente vai verificar, analisar essas atividades para que elas sejam dispostas da melhor maneira possível dentro do ambiente. Para isso, eu tenho que identificar o número de funcionários, identificar as atividades que esses funcionários fazem e analisar essas atividades, estudar o fluxo do trabalho. Então, se a empresa já tem seus fluxos, já tem seus processos, seus fluxogramas, eu vou estudar isso, tá? Os movimentos dos funcionários no desempenho de suas tarefas, a necessidade de comunicação entre as pessoas incluídas no campo de análise. Então, o quanto eu preciso me comunicar com outros setores ou com pessoas dentro do meu setor. Os tempos de execução de várias operações, a adequação das máquinas e equipamentos e as necessidades que eu tenho de se arquivar e armazenar. Por quê? Porque eu vou ter que pensar tudo isso no espaço. Então, por exemplo, eu estou numa secretaria, tá? Eu tenho que ter espaço para armazenar documentos, eu tenho que ter espaço para receber documentos, tenho que ter espaço para despachar documentos. Se eu tenho vários secretários trabalhando e uma chefia nesse mesmo ambiente, qual é o fluxo que se dá às atividades? Os papéis chegam aonde, vão para onde? Então, tudo isso tem que ser estabelecido e levado em conta na hora do estudo do layout. E 10, que é aqui nosso item 10, que é a aparência e o ambiente proporcionado. Então, eu tenho que proporcionar ainda um ambiente confortável para o trabalhador, né? E com uma aparência agradável, tanto se for um ambiente só para o cliente interno, como
se eu tenho aí um ambiente que seja para cliente interno e recepção ao público, ou seja, cliente externo. Temos que levar em conta ainda a temperatura do ambiente, que deve ser adequada, que geralmente é entre 16 e 22 graus, a umidade, o ideal é ambiente com baixa umidade, né? Tem que fazer todo esse estudo, por exemplo, locais onde a gente tem muita tecnologia da informação, tem que cuidar a umidade, onde a gente armazena folhas, tem que cuidar a umidade, tá? Ventilação, portas e janelas, eu tenho que verificar como corre o ar dentro daquele espaço, o espaço em si com sua metragem para ver como eu posso dispor as coisas, tipos e cores das pinturas, então eu não vou usar o mesmo padrão de cores num hospital e num restaurante. Existe todo um estudo de cores adequadas para o tipo de trabalho ou tipo de ambiente que se quer. A iluminação também deve ser adequada e estudada, o tipo de luz, a quantidade de iluminação, também ruído e poeira, que são dois itens que serão muito importantes também para a segurança e saúde do trabalhador. Então, após o levantamento dessa situação toda, de todos esses estudos, deve-se propor as alternativas de layout mais adequadas, né, com base nesse levantamento. Se preparar a nova planta baixa, com as devidas alterações, e elaborar e dispor as miniaturas de móveis e equipamentos para se ter uma noção adequada de como as coisas serão dispostas. Apresentar para a direção, presidência ou quem for responsável e também para os gerentes interessados esse novo layout e, finalmente, né, o que for aprovado, muitas vezes existem alterações, muitas vezes a gente tem várias fases, né, até a aprovação do layout adequado, implantar e acompanhar, observando, tá? Tudo que é tipo de transtorno que pode ser causado em função das mudanças físicas, tá? Para que isso afete o menos possível o trabalhador. Também verificar a adaptação do pessoal ao novo espaço. Então, há uma tendência, primeiramente, a quando se muda, alguns acharem que ficou pior, porque o ser humano ele é bastante resistente à mudança, muitas vezes ele está na sua zona de conforto, tá? E verificar quais os novos fluxos de trabalho e as repercussões na distribuição do trabalho, ou seja, tem que analisar se aquele layout está funcionando, né? Se o novo fluxo de trabalho implantado está realmente melhorando e proporcionando uma maior eficiência à realização dos processos. Agora nós veremos alguns tipos básicos de layout, utilizados em escritórios e também em outros ambientes. Nós não iremos nos ater sobre layout de indústrias, de fábricas, porque o nosso foco aqui em técnico em administração vão ser escritórios, áreas de atendimento também. Então, o primeiro deles aqui, layout em corredor, tá? Esse layout, ele incentiva as relações de grupo, é ideal quando o trabalho é realizado por pequenas equipes, tá? E o preço das divisórias, por outro lado, pode ter um custo alto, além de se perder espaço na distribuição das salas. Então, eu tenho esse layout em corredor, um supervisor numa sala separada, né, mas no mesmo ambiente, né, e aí eu tenho, né, vários outros ambientes, né, uma, duas, três, quatro salas nesse exemplo, em corredor, né, com as mesmas também dispostas em fila em corredor, na maioria dessas salas. E então,
Eu facilito, por concentrar essas pessoas que trabalham no mesmo setor nesse corredor, eu facilito essas relações e a comunicação entre esses grupos, ok? Aqui nós temos o layout em espaço aberto, tá? Que vai favorecer a comunicação e é adequado quando a gente tem uma grande área com grande concentração humana. Então, vocês veem aqui a foto de uma área de telemarketing, onde a gente tem esse layout é usado bem comumente, tá? As tarefas não podem exigir um alto grau de concentração. Às vezes a gente tem um difícil controle disciplinar, tá? E a chefia deve ficar de frente para os subordinados, separando apenas o espaço para as chefias, tá? Comumente, que nem em call center, né? A gente aí exerce o controle disciplinar, por exemplo, através da gravação de todas as ligações telefônicas, né? E uma amostragem para verificar se as pessoas realmente estão fazendo o que deve ser feito, se estão tratando bem os clientes. O próximo layout que a gente está vendo aqui é o layout panorâmico, né? Onde a gente tem um uso parcial de salas individuais, então algumas são individuais e outras são em grupo, tá? Temos divisórias com meia altura e uma supervisão discreta e mais facilitada. Então, a gente, com essas divisórias com meia altura e algumas salas individuais, a gente acaba reduzindo o ruído, tá? Então, alguns escritórios utilizam este tipo de ambiente e também não pode ser aí um ambiente para grandes concentrações de pessoas, porque a gente tem um custo bem mais alto também desse tipo de layout. Aqui mais um tipo de layout em escritórios, tá? Que é o layout em workstation, onde a gente tem divisórias transparentes. Então, a gente aqui tem as 4 mesas, que a gente chama isso de uma workstation, uma estação de trabalho. E aí, com essas divisórias, que não vão seguir até o teto, são divisórias baixas, tá? Ela dá certa privacidade porque tem as divisórias, tá? E muitas vezes essas divisórias têm algum tipo de tratamento acústico que vai reduzir o ruído. E aí eu posso ter divisórias de vidro entre várias workstations. Então, ao lado dessa eu tenho outra e outra e outra. Posso ter isso num ambiente grande. Aqui nós temos alguns exemplos de layout, tá? Em ambientes que a gente tem tanto funcionários quanto clientes. Então, distribuição em C, onde os clientes envolvem os funcionários, tá? Então, a gente tem ali os funcionários dentro de uma bancada que eles vão estar fazendo atendimento, tá? Então, a gente encontra bastante isso em hospitais, em hotéis, tá? E geralmente usamos isso quando o volume de trabalho é menor do que o de atendimento. Então, os balcões podem ter formatos diversos, tanto redondos ou retangulares, né? Mas quando os clientes envolvem funcionários, é quando eu tenho um número bem maior de clientes para ser atendidos e menos pessoas fazendo o trabalho. O maior trabalho é o atendimento, tá? E por outro lado, eu tenho a distribuição em C, que os funcionários envolvem os clientes. Então, eu tenho muitos funcionários, né? E geralmente o volume de trabalho desses funcionários é grande, tá? E no ambiente interno eu tenho os clientes, tá? Eu posso ter várias formas de colocar ou agrupar as mesas desses funcionários, tá? E os balcões também podem ser circulares, podem ser elipsoidais ou até mesmo em zigue-zague. Então, aqui nós temos um exemplo de layout em C, onde os clientes envolvem os funcionários.
Aqui nós temos a distribuição em canto, onde os clientes ocupam um canto, né? E os funcionários ocupam o maior espaço, tá? Então, ele tende a ser usado quando o volume de serviço interno é maior do que atendimento aos clientes. Então, a área financeira, a área de RH costuma ter esse formato, tá? E o balcão de atendimento, às vezes, é substituído só por um guichê. Setores de protocolo também podem ser feitos dessa maneira, tá? E, ao contrário, distribuição em canto, quando os funcionários ocupam somente um canto. Então, utilizados quando a gente tem área de atendimento grande, né? E tem um pequeno volume de trabalho interno que não seja o atendimento. Então, aqui temos um exemplo de layout em canto, onde os funcionários ocupam um pequeno canto e que a área de atendimento é bastante grande, então os clientes ocupam a maior parte do espaço. E aqui vamos aos nossos dois últimos tipos, né? A distribuição envolvente e a miscigenação de clientes e funcionários. Então, a envolvente a gente encontra muito em shoppings, né, onde a gente tem os quiosques, e os clientes quase sempre vão envolver os funcionários. Eventualmente, a gente tem funcionários que estão do lado de fora, tá? A gente tem certo problema, né, com o acesso dos funcionários, se esses estão envolvidos. Então, às vezes tem tanto cliente que fica difícil até para o funcionário sair ou acessar o ambiente. E um outro tipo de layout que a gente encontra em agências bancárias, em salões de beleza, onde os funcionários ficam espalhados na área disponível, os clientes envolvem cada funcionário em particular e não há divisão física entre clientes e funcionários, tá? Quando eu falei em banco, é na área das gerências, quando a gente tem esse tipo de espaço. E nos salões de beleza, que a gente tem vários serviços juntos, né? Como a gente pode ver na próxima, onde nós temos aqui o ambiente miscigenado de um salão de beleza. Eu tenho certas áreas manicure, tenho cabeleireiro e todo mundo trabalhando juntamente com os clientes no mesmo ambiente. E aqui um quiosque de shopping, né, para o layout dos clientes envolvendo os funcionários. Então, esses são tipos bastante básicos e usuais de layout que vocês certamente vão encontrar em escritórios que vocês trabalham, assim como em lojas, shoppings e outros ambientes que vocês frequentem. Passaremos agora, então, a recomendações finais sobre o estudo de layout, tá? Então, primeiro, a gente tem que pensar sempre em colocar as unidades que realizam as tarefas que se relacionam o mais próximo possível, tá? Então, setores, departamentos que têm relação um com o outro próximas têm que ficar perto. Colocar o supervisor em local que lhe permita observar facilmente o que acontece com seus subordinados, tá? Então, o supervisor, coordenador de área, gerente, ele tem que ter uma fácil visão dos funcionários que estão trabalhando sob a sua responsabilidade. É preciso também separar as unidades que utilizam equipamentos. Também é preciso colocar arquivos e outros equipamentos que são utilizados o mais próximo possível das pessoas que fazem uso desses equipamentos. Então, não posso estar com meu material de trabalho longe. Tenho que ter os balcões de atendimento ao público com divisórias internas ou mesmo gavetas para guardar os materiais necessários. E também evitar o uso de gabinetes ou salas particulares, que só se justificam, então, para chefias de alta hierarquia, tarefas com grande concentração
ou que sejam confidenciais ou reservadas. E para finalizar, tá? Utilizar áreas grandes e contínuas, porque vai facilitar a iluminação e supervisão, dispor as pessoas na mesma direção, procurando evitar colocar as pessoas uma de frente para a outra, aproximar as pessoas cujos serviços exijam troca frequente de dados ou contatos, então eu preciso sempre estar falando com determinada pessoa, é melhor eu estar perto dela. O trânsito de pessoas que se dirigem ao supervisor não deve perturbar o trabalho dos outros, então cuidar isso também para que as mesas sejam espaçadas, eu tenho um espaço adequado para transitar, criar um ambiente agradável e estético, não é supérfluo, então não é bobagem criar esse bom ambiente, ele vai trazer mais eficiência, tá? E buscar contratar pessoas especializadas para estudar iluminação, para estudar espaços. E aí é muito interessante, como uma recomendação final, que a gente tenha uma equipe multidisciplinar trabalhando nesses projetos de layout. Porque além de pessoas que conheçam de espaço físico, a gente precisa de pessoas que conheçam muito bem o processo de trabalho, para que essas duas informações se unam e que a gente tenha realmente o melhor aproveitamento do espaço, para que os processos ocorram no menor tempo, com o melhor aproveitamento possível. Ok? Então, por essa semana era isso. Eu vou deixar algumas questões sobre layout e manuais no chat, que vocês terão com o tutor. E na semana que vem nós nos vemos para uma revisão final antes da prova e também para o chat de dúvidas comigo. Uma boa semana para todos vocês.